novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje temos a grata satisfação de conversar com o nosso amigo, companheiro de jornada, Humberto Fabbri. Ele morando agora nos Estados Unidos, mas sempre perto de nós, dentro da doutrina, não é, Humberto? Com certeza, Ana. Muito obrigado pelo seu convite e aos nossos amigos telespectadores do Além da Vida. É uma alegria nós estarmos aqui juntos. O nosso programa de hoje, o tema é liderança e autoridade. O mundo moderno, Humberto, ele está mais carente da presença de líderes. Por quê? Bom, na realidade, se nós analisarmos as situações em questão de liderança, há como na natureza um ciclo, onde nós vemos poucas pessoas despontarem como verdadeiros líderes e alguns que ainda estão ensaiando para isso. Não é uma realidade? É um processo evolutivo normal, onde há um aprendizado. E, naturalmente, em todos esses ciclos de aprendizado como espíritos que somos, nós vemos essas diferenças, né? E isso é importante porque, na realidade, nós não somos criaturas iguais, nós somos criaturas semelhantes. Verdade. E nós vemos esses desníveis acontecerem, mas quando analisamos o cômputo geral, o mundo nunca esteve tão melhor como hoje, né? Apenas mais um informado, não é verdade? Apenas mais informado. Muita gente vai achar isso um horror, mas é que a vivência desta encarnação nós lembramos, é mais recente. A outra só na história, não é? Você tem razão. A senhora tocou num ponto muito bom, porque nós tivemos, num período da história, apesar de termos ainda líderes. Resquícios, nós só tínhamos tiranos e muito poucos líderes. Hoje nós temos, claro, muitos líderes imperfeitos, evidentemente, como nós somos, mas menos tiranos. Então, sempre olhar o copo com água, pode estar metade, não é? Está meio vazio ou está pela metade, depende de como nós olhamos. Tem razão. A religião sempre foi um campo fértil para o surgimento de líderes. Isso é perigoso? Todo aspecto de liderança, ela é, na verdade, um teste para a criatura. Estar liderando as condições de uma religião, em condições de uma religião, ou estar liderando um partido, um país, etc., sempre será um teste. Evidentemente, nós não chamaríamos de uma questão pura e simplesmente perigosa, mas sim uma condição desta criatura em ser testada em sua responsabilidade. Eu não vejo como uma questão perigosa. Na realidade, nós vemos de novo a mesma condição, sim, a mesma condição da pergunta anterior, né? Estamos todos em aprendizado, então temos problemas também nesta área. Aliás, avisado por Jesus, né? De que nós teríamos falsos cristos e falsos profetas. É a realidade. E serve de teste para ambos os lados, né? Para aqueles que se deixam dirigir. Porque a religião, conforme nós sabemos com Kardec, não é deixar-se dirigir, né? É raciocinar sobre, para que a nossa fé tenha consistência sendo raciocinada. O espírito reencarna com a tarefa de liderança ou isso se aprende na prática? Nós diríamos que o exercício, sem dúvida, ele já por si só é o prático, né? Mas até na realidade, família a gente observa. Pois é, mas na realidade são missões extremamente importantes, a começar da própria família, né? Os pais são quem, senão, né, literalmente líderes daquele pequeno grupo, daquela pequena sociedade. Estendendo para a questão desses líderes que vão cuidar de um número muito maior de criaturas, né, de uma nação toda, por exemplo, é uma missão, sim. Isso não significa que, como missionário, porque às vezes, dona Ana, nós temos a tendência a confundir, achar que missionário é um indivíduo completo e que vá fazer corretamente, fazendo uma igualdade como um Jesus, por exemplo. E fazendo aquilo que deveria competir, às vezes, até a nós próprios. Mas é uma criatura tão falível quanto nós, e que pode ou não, como líder, ser bem-sucedido. Alguns casos são, outros nem tanto. É verdade. E como deve ser exercida
a liderança dentro de uma casa espírita. Nós falamos, por exemplo, em religião. Então, dentro da casa espírita, esta liderança existe? E se existe, como deve ser exercida? Bom, primeiro que uma casa espírita, nós sempre tocamos nesse ponto. Nós já trabalhamos durante muito tempo com cursos para técnicas de comunicação. E, na realidade, nós verificamos que, apesar do talento da criatura, há necessidade de se preparar a pessoa. Nós vemos o líder da casa espírita precisa ser uma criatura interessada em aprender e praticar a questão de gerenciamento de pessoas, porque ele lida com um número infinito de espíritos ali que são, por si só, completamente diferentes uns dos outros. E com uma postura ensinada por Jesus, quando ele vai lavar os pés de Pedro. E Pedro diz para ele que o Senhor nunca me lavará os pés. Ele disse, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ou seja, uma demonstração pura de humildade, simplicidade e, acima de tudo, respeito pelo semelhante. Jesus nos mostra não só a questão de colocar o amor como um todo, mas em todas as etapas ele vai nos mostrando esse amor sendo classificado por aspectos muito interessantes, como o respeito, a humildade, ou seja, aquele reis e rainhas sempre e líderes com distorção da visão de liderança sempre quiseram ser servidos, né? O Senhor do mundo veio para servir. Mas, Humberto, agora eu vou fazer de advogada do diabo. Na casa espírita, normalmente, quem parece ser quem lidera é o médium, aquele que recebe o mentor. Então, a frequência, ela naturalmente, ela envolve este médium como fazendo dele o seu líder da casa. Isso Sim. É perigoso, não é? É perigoso para ele, né? Para ele. Para ele, porque qual é o grande risco? O indivíduo se começar a gostar do incensamento, se essa palavra existe, ou seja, gostar desse processo que se vai se tornando numa questão sectária, ou seja, o indivíduo gostar de secto. O que vai acabar acontecendo com esse cidadão? Fatalmente ele vai se perder e poderá decepcionar pessoas, não é, dona Nena? Porque, na verdade, ele é um ser humano como qualquer outro. Aqueles que fazem parte desse secto, uma hora vão verificar que essa criatura é uma criatura tão humana como qualquer outra. E aí está a necessidade deste médium ter humildade suficiente para que ele não se posicione desta maneira. Uma coisa é nós nos relacionarmos com as criaturas. A outra é tomar o cuidado para nós, de repente, não nos tornarmos um indivíduo, uma criatura que esteja formando um secto por trás, porque, infelizmente, esse secto vai tê-lo como líder em imagem. E é o momento que ele apresentar a condição humana que ele tem, poderá ser uma decepção para todos. Não é verdade? É um perigo, né? Com certeza. E o papel da família no aprendizado de liderança? Porque você falou no início, para a família, a liderança é o pai e a mãe. E aí, falhos como você acabou de falar, o pai e a mãe é um ídolo, enquanto a criança é pequena, mas a criança cresce. Mas concordo com a senhora. Porém, nós vemos o seguinte aspecto, sempre pelo lado positivo da relação, porque a família é uma bênção e uma conquista da humanidade, e é uma colocação do próprio Kardec, e dos espíritos para Kardec no Livro dos Espíritos, não é verdade? Mas o fato é, o pacote educacional, vamos colocar dessa maneira, ou a metodologia educacional que nós recebemos dos nossos pais, com certeza foi o melhor que eles poderiam nos dar, não foi o mais completo, porque espíritos em progresso, nós sempre vamos exigir mais, como os nossos filhos exigem mais de nós. Mas eles fizeram o melhor que eles podiam, não é verdade? E deixaram para nós aspectos
positivos para que nós saiamos de dentro do lar exatamente com um conceito de liderança respeitosa. E é esse o ponto, porque os pais que tomam esse cuidado no processo educacional, em colocar respeito e não temor, não é porque muitas gerações temiam os pais, não os respeitavam. Quando nós colocamos no sentido de sermos respeitados ou respeitarmos aquele que nos educa, evidentemente estarão criando e saindo de dentro do lar líderes, claro, não perfeitos, evidentemente, porque o espírito está em evolução. Terra. Mas esse é o grande problema, né? Porque quem sai do lar? O guerrilheiro sai do lar e o pacificador também. Também. Tudo vai depender de quem está, não é? Sem orientando dúvida. Essa criatura, não é verdade? Jesus foi um exemplo de liderança. Então, como analisá-lo como líder? Porque ele não se impôs, mas é um líder. Com certeza, até porque aceitou a denominação de mestre, né? Mestre. A classificação de mestre. Jesus é modelo por excelência e é um modelo que nós vamos trabalhar muito ainda para alcançar um resultado semelhante, só Deus sabe quanto tempo, de sermos líderes pelo amor. Mas é interessante notar que Jesus, ele era uma criatura firme e nos ensinou que o sim deveria ser sim e o não que deveria ser não. Ele era uma criatura firme. Jamais posso aceitar pelas traduções de que Jesus fosse uma criatura que usasse em qualquer momento, seja de violência verbal ou de natureza física. Isso é incompatível com o amor. Às vezes a imagem foi deturpada pelo escritor, isso é muito comum, né? Com certeza. Jamais, é impossível, né? Jamais entender um espírito crístico ser agressivo verbalmente, usar de agressividade verbal ou de agressividade física. Na realidade, eles mostravam uma postura muito firme. Nisso eu me lembro em alguns episódios com o próprio Chico, que as pessoas às vezes tomam como uma criatura cordata e que nunca o foi. Né? Era uma criatura que tinha parâmetros, era uma criatura firme, com objetivos e com responsabilidade. Sem dúvida. Verdadeiramente líder. Com uma amorosidade onde, se fosse necessário educar com firmeza, ele o fazia. Ponto. Esse é um bom modelo, né? Porque Jesus é um modelo supra-sumo, né? Difícil de ser alcançado. Mas às vezes a gente olha um Chico, porque não podemos ainda chegar ao limite de compararmos a Jesus. Então vamos usar um líder bem mais abaixo. Próximo de nós. Próximo a nós. Próximo de nós. Então, você disse bem. O Chico, o pessoal imagina aquela mansidão, às vezes perguntam assim, mas o Chico era sempre assim, manso? Não, eu vi o Chico bravo, sim. Quando se necessitava de uma voz mais forte, mais ativa, ele fazia valer. Como sim, não? Eu tive a oportunidade de presenciar com muita educação, com muita polidez, com muito tato, mas colocando, como nós dizemos vulgarmente, o pingo nos is. Deixando claro essa situação. Sem dúvida. Qual é o limite entre liderança e humildade? Exatamente. Aquela que tudo diz amém, sim, sim. Esse não é o líder, né? Não é o líder, né? O líder, em nossa modesta opinião, o líder, ele é o indivíduo que faz uma administração participativa, porém, se necessário for, não havendo consenso, ele efetivamente tem que ter um posicionamento para dar direcionamento no grupo. Então eu vejo o líder, sim, a humildade é uma coisa, não é? E a situação de ser cordato é outro, ou cordata, né? Se for a líder feminina. O ponto todo por vezes, nós encontramos dentro do grupo, quando lideramos, não chefiamos, né? Porque chefiar é outra coisa. Quando lideramos, nós não encontramos uma coesão dentro desse grupo, não há coesão. Então, há que se ter o equilíbrio de se tomar a decisão, até porque se é líder. Exatamente, você falou uma coisa que o pessoal não entende muito bem.
o chefe tem suas normas para chefiar. O líder, muitas vezes, tem que tomar uma posição que não parece as normas naturais. É além daqueles a quem ele lidera. Sim, É por isso que o ele decisor. é líder. Ele tem que ter a clareza para decidir. Até nisso, se nós olharmos a vida de Jesus, é interessante, né? Porque, infelizmente, muitos de nós ainda tomamos Jesus como uma figura religiosa. Mas Jesus, os ensinamentos do Cristo e sua postura, suas atitudes se encaixam em qualquer campo da vida. Até na porque, política, pois é, no porque o momento evangelho... dele, ele falou, dai a César o que é de César, pague os impostos. Sim. Ele mostrava uma autoridade também nos deveres do ser humano, né? Perfeitamente, concordo com a senhora. Mas o evangelho é interessante porque ele se encaixa em qualquer tipo de atividade que a criatura queira. Então, nós verificamos um Cristo que a senhora falou em relação à questão do imposto, mas sobre qualquer aspecto o Evangelho se encaixa, dando-nos direcionamento de uma maneira muito simples. Cristo era objetivo, né? Claro. Ele era do objetivo. Então, essa autoridade, quando tem que tomar uma posição, como em várias vezes Jesus tomou, é de um bom líder, quando você não se omite. Exatamente, porque na realidade o líder, se há um equívoco, nós nos equivocamos. O chefe, quando há um equívoco, a culpa foi do subordinado. Na verdade, uma coisa é o líder, outra coisa é o chefe. É verdade. Essa é a diferença. Então, essa é a responsabilidade de um líder perante os liderados. Quando ele se omite, é responsabilidade dele. Quando ele erra, também é dele. E quando acerta, é dele também. Eu vejo o líder partilhando sucessos e insucessos. Esse é o líder. Sucessos e insucessos. Aquele que se omite não pode ser líder. Aquele que faz pela metade não pode ser líder. Não existe, como nós sabemos, em qualquer lugar do mundo, não existe coluna do meio. Né? Não existe eu estou meio zangado, não existe eu sou meio honesto. Né? Como nós não conhecemos nenhuma moça lógico. que diz que está meio grávida. Né? Todos esses aspectos, ou está ou não está. Sem o dúvida. líder, ou ele tem uma postura, ou ele está se fazendo de. Mas logo, como nós sabemos, né? Nós não conseguimos enganar muita gente por muito tempo. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas, descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação Sé do metrô. Voltamos com Vida Além da Vida, hoje conversando com Humberto Fabre. Muitos líderes na história da humanidade se notabilizaram pela força. Ainda há espaço para isso na nossa sociedade. Nós vemos recentemente os líderes na política usaram a força para liderar. Ainda há espaço desta força? Bom, nós estamos usando a palavra de líder, que nesse caso não se aplicaria como um aspecto de como nós estamos tratando ou fundamentando, né? Mas, na verdade, infelizmente, ainda existe espaço. Existe espaço para grupos que não são disciplinados. Isso não está se dizendo que isso está correto. A senhora só perguntou se há espaço. Se há. Infelizmente, existe espaço porque existem grupos que insistem em não querer se educar. E enquanto não houver uma educação adequada, né, nós mesmos, como coletividade, damos espaço para que essas criaturas, esses elementos ditatoriais, acabem assumindo determinada posição.
Veja que não é um problema, porque por que esse indivíduo existe? Porque parte da coletividade acaba assimilando por uma razão ou por outra. Por isso o investimento na educação ser tão importante. Não somente a educação que intelectualiza a criatura, mas a educação lastreada no Evangelho do Cristo. Não é? Fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro, né, me fizesse. Eu sempre vejo, como a nossa conversa, eu sempre vejo pelos aspectos positivos do ser. As pessoas dizem 2000 anos de Evangelho. É pouquíssimo. É muito pouco. Se levarmos em consideração da vida só no planeta, nós temos exatamente quantas reencarnações? Pouquíssimas. E outra coisa, quando se fala em muito tempo, 2000 anos, não é, dona Nena? É porque nós vivemos pouco. Se a nossa geração vivesse 500 anos, seriam 4 gerações. Só 4. Mas como nós vivemos muito pouco, 2000 anos é um tempo absurdo. Mas há 2000 anos atrás, apenas, como a senhora mesmo disse, Jesus estava semeando o Evangelho. Hoje, nas redes sociais, exerce-se a liderança de uma maneira saudável sobre os jovens, principalmente. Por exemplo, observamos hoje a internet. E elas exercem uma influência de liderança. É saudável isso? Tudo é saudável desde que eu use o bom senso. E o bom senso está lastreado na educação que deverá ser dada para que o jovem não se permita corromper. A internet é uma ferramenta neutra, como se fosse o dinheiro. Ele não é bom nem mal. Ele é o resultado daquilo que eu faço dele. A internet também nos oferece aspectos positivos e negativos. A escolha estará lastreada na condição desse espírito que esteja chegando agora ou esteja dentro do contexto, ele tenha bases sólidas de uma educação dentro do lar para ele pelo menos ter aspectos de escolha mais adequados. Ele poderá escolher outras condições negativas, etc., mas a base foi dada. Quando Jesus nos afirmou, seja o seu falar sim, sim, não, não, como podemos analisar isso em relação às lideranças? Posicionamento. Posicionamento. Um indivíduo que sabe, de fato, ou pelo menos procura saber e fazer o melhor ao seu alcance. Não ficando ao sabor das ondas ou das emoções, não ficando no português comum, como nós dizemos, em cima do muro. E os líderes que, por vaidade do seu poder, como responderão por seus atos, por exemplo? Porque às vezes o poder corrompe, enaltece, são valores que ele não possui. E como responderão por seus atos? Com novas chances, conforme diz Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Né? Me recordo daquele livrinho, Leis de Amor. Apenas um de tantos itens. Mas ele diz que as criaturas que utilizaram da palavra para corromper, para direcionar mal, um dia virão como professores para exatamente refazer o trabalho agora em outro sentido, em outro aspecto. Os líderes precisam de ousadia, coragem acima de tudo e de um projeto e um objetivo. O que Jesus nos deixou para ensinamento sobre esse tema? O líder precisa ter uma conduta. Qual é a conduta que devemos seguir? Exatamente aquela que ele recomendou, não é? Procurarmos amar o semelhante como a nós mesmos. E será que vamos encontrar muitos líderes que amem o seu semelhante como a si mesmo, Humberto? Eu acho que numa questão de futuro, com certeza. É para isso que nós estamos reencarnando. Né? Aí eles existem, eles vão realmente se projetar. Nós temos, eu sou como você, eu confio no ser humano. Com certeza. Se nós não confiarmos no ser humano, nós não confiamos em Deus. Em Deus. Porque são suas criaturas. Vida além da vida fica por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser.